Meus irmãos, amém? Nós vamos dar início agora ao nosso Café com Palavra, o nosso primeiro Café com Palavra do ano. Boa. E eu gostaria de começar orando, né? Vamos começar orando? Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento gostaríamos de te agradecer por essa noite, Pai. Gostaríamos de te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre temas tão relevantes para a nossa sociedade, para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada cristã, Pai. Que seja um evento para a tua honra e para a tua glória, que seja um evento em que nós possamos aprender mais de ti e que nós possamos refletir através da tua palavra, Senhor. Abençoe a noite de hoje, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Gente, antes da gente começar o Café com Palavra de hoje, eu vou explicar mais ou menos o que é o Café com Palavra, porque eu sei que tem muita gente que nunca veio antes, tem gente que talvez não conheça o Café com Palavra. Vocês podem sentar já, tá? Desculpa. Então, o que é o Café com Palavra, né? O Café com Palavra é um projeto que a gente já desenvolve aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados há um tempo, e ele tem o propósito, basicamente, de tratar de alguns assuntos que são relevantes para a igreja, que são relevantes para os jovens, e que, via de regra, a gente não consegue tratar nos sermões de domingo. Então, a gente já falou aqui sobre vários temas, inclusive, se vocês quiserem ver depois, estão no canal da IPBE. Se eu não me engano, só IPBE, JP, algo assim, mas é fácil de encontrar no YouTube. E aí a gente já discutiu sobre política, a gente já discutiu sobre temas doutrinários, a gente já discutiu sobre aborto. Eu acho que já. Não tenho certeza, mas eu acho que já. Enfim, a gente já discutiu sobre diversos temas. E hoje nós vamos discutir sobre um tema que está muito em voga e que a gente precisa aprender um pouco mais. Só que a gente escuta muitas vozes para falar sobre esse tema, que é o tema do racismo. E é importante a gente escutar a voz da palavra de Deus, né? O que as Escrituras têm a dizer sobre esse tema. Então, basicamente, a gente vai dividir a noite de hoje em 2 blocos. No primeiro bloco, as nossas convidadas, que eu já vou chamar, vão conceitualizar o racismo a partir dos estudos bíblicos que elas têm feito acerca do tema. E a gente vai demorar mais ou menos 30 minutos nesse primeiro bloco. Depois a gente vai ter uma pequena pausa, vamos tomar um café, por isso que chama Café com Palavra, entenderam? E no intervalo a gente vai abrir para perguntas. Perguntas essas que todos vocês podem fazer. Nós vamos ter basicamente 3 formas de fazer pergunta. A primeira forma, que é a forma que geralmente o pessoal não quer, mas está à disposição, é vir até aqui na frente, pegar o microfone e perguntar. Vocês podem fazer isso. A segunda forma é mandar a pergunta para o meu WhatsApp, que Celso vai disponibilizar já já. E aí vocês podem adicionar e mandar de boas, que eu vou ler aqui e vou fazer a pergunta para as meninas. E a terceira forma, vai passar daqui a pouco alguém com papel e caneta. Vocês podem pedir e anotar e trazer para cá no segundo bloco. Beleza? Entenderam? Certinho? Tá, então eu vou agora chamar as nossas 2 convidadas, Adri e Jacira, por favor, podem vir para a gente começar o papo de hoje. Eu não vou apresentá-las, elas que vão se apresentar para vocês, porque talvez eu esqueça alguma informação importante. Bem-vindas, meninas, podem se aconchegar aqui. Bom, eu vou começar por você, então, tá? Como é teu nome? O que você faz? De onde você vem? Se apresenta aí, pessoal. Oi, gente. Boa noite, Pai do Senhor. Eu sou a Adriele. Eu sou de Salvador, na Bahia. Moro em Fortaleza atualmente, mas sou casada com um paraibano há 7 meses. O Lucas ali, que está em algum lugar, que eu não estou vendo mais ele. Eu sou missionária da Cru Campus, que é uma organização
que trabalha com estudantes universitários. Sou missionária há 1 ano e meio, mais ou menos. E sou estudante universitária. Eu estudo BI em Humanidades, e eu vou explicar o que é esse curso. E eu estudo na Unilab, que é a Universidade Internacional de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. É bem grande. Eu demorei muito tempo para gravar o nome da minha própria universidade. Mas o que eu estudo? O BI em Humanidades é o bacharelado interdisciplinar em Humanidades. E na minha universidade ela tem um projeto bem afrocentrado de estudar temas da história da África e da diáspora negra, né, os negros no Brasil. Então eu estudo todas as humanidades, história, ciências sociais, filosofia, relações internacionais, pedagogia, todas elas, com foco em 2 temas, que são estudos africanos e diáspora africana. Ponto. Essa sou eu. E eu pesquiso, né, na universidade, eu pesquiso o movimento pentecostal no Brasil. Ótimo. E você? Quem é você? De onde você vem? O que você faz? Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Jacira. Eu não vou conseguir ver vocês, desculpa. Mas meu nome é Jacira. Eu sou da Igreja Batista de João Pessoa, a igreja do pastor Munguba. Sou estudante de contabilidade, ciências contábeis aqui na UFPB. E no meu curso eu tento estudar mais sobre a contabilidade no período dos escravos. Eu também sou vocacionada, ainda não sou missionária, mas tenho vocação missionária. Tenho estudado para isso, pretendo fazer seminário, essas coisas todas. Eu escrevi um livro, não é um livro, na verdade, é um livreto, Justiça Racial, um guia prático às igrejas com relação à justiça racial, né? A questão de justiça social e tudo mais. Eu acho que é isso. Eu faço parte do projeto Agostinhas. Tu quer aproveitar e falar um pouquinho sobre o projeto, só para o pessoal sacar o que é? Certo. O Projeto Agostinhas é um projeto de mulheres cristãs que buscam levantar o debate a respeito de racismo e justiça racial nas igrejas. Somos várias meninas de vários estados do Brasil. Tem a Ana Stout, tem a Ana Azevedo. A Ana Stout é de Belo Horizonte, a Ana Azevedo ela é de São Paulo. Tem a Flora, que é de Espírito Santo, se eu não estou enganada, e tem eu. Então, nós somos de vários locais, nós nos reunimos e conversamos sobre esse assunto à luz da Bíblia. Bacana. Sem muita delonga, né? Eu vou começar perguntando para vocês o seguinte. Sempre quando a gente começa a desenvolver um tema aqui no Café com Palavra, a gente começa nessa parte de conceitualização. E assim, por mais que exista uma ideia geral sobre o que é racismo, eu acho que é importante a gente tentar trazer esse conceito, né? Por mais que a Bíblia não fale especificamente sobre a palavra racismo, mas ela dá alguns indicativos do que seria isso. Eu queria que vocês começassem desenvolvendo aí, eu não sei quem é que vai falar, se as duas vão falar, fica à vontade. Mas eu queria entender o que é o racismo à luz das Escrituras. Tá. Eu vou fazer primeiro a conceituação sociológica do termo, que é usado na academia. Tá ligado? É porque eu não estou conseguindo me ouvir direito. E aí depois eu falo um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre essa questão de raça. Bom, o racismo, existem várias definições, e cada definição vai ser aplicada de uma forma diferente, dependendo do lugar onde esse termo vai ser aplicado. Mas racismo é basicamente a ideia de hierarquização de raças. Existe uma raça que é superior à outra, e essa raça superior oprime, subalterniza, né, essas pessoas por causa da cor da pele, por causa de diferenças étnicas. O racismo no Brasil, ele tem uma característica bem histórica, porque leva em consideração o histórico racial que o Brasil tem, né, de brancos que escravizaram negros africanos, né, trouxeram para cá. Por exemplo, chineses também sofrem racismo, mas é um racismo étnico e não acontece isso no Brasil. A gente vai falar um pouco disso sobre racismo reverso, racismo de negro contra negro, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, racismo é basicamente essa ideia de que raças são hierarquizadas e existe uma raça superior e uma raça inferior. Certo. E aí, pegando o gancho disso que você falou, por que um cristão ele precisa se envolver com esse tema? A gente sabe que é um tema que se tornou um tanto politizado, a gente vai falar sobre isso ao longo da noite, mas
por que nós, como cristãos, a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa, de repente, se envolver em algum debate sobre isso, a gente precisa organizar um café com palavras sobre isso? Rapidinho, antes dela começar, eu vou só concluir a minha fala. Certo. Porque esqueci de falar sobre o que a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia não fala sobre raça. Raça não é um termo bíblico. Porque existe somente uma raça, né, que é a raça humana, e todos vieram de Adão. Mas a Bíblia fala muito sobre etnia. Né? A gente vê, por exemplo, os judeus e os samaritanos. Existe um preconceito étnico, né, entre esses dois povos. No Antigo Testamento, a gente vê muita diferenciação entre o povo de Israel e os outros povos. E existia essa relação étnica. Então, a Bíblia não fala sobre racismo, sobre raça, mas muita coisa que a Bíblia fala sobre etnia, né, sobre essa diferença étnica, pode ser aplicada para o debate do racismo. Né? E esse preconceito étnico tem mais a ver com cultura, com aspectos linguísticos e menos com aspectos físicos, né, que é o caso do racismo mesmo. Pronto. Certo. Tá, e por que um cristão deve se envolver com essa questão? O que acontece? Antes de responder essa pergunta propriamente dita, eu acho que a gente precisa ter uma questão anterior. Quando a gente fala sobre racismo, geralmente a gente vê determinado tipo de pessoa, determinado espectro político falando sobre isso. O racismo é um assunto muito politizado. Se você fala sobre racismo, eu queria ver vocês. Pode virar. Eu fico agoniada de não conseguir ver todo mundo. Pronto. Ok. Então, quando a gente fala sobre racismo, geralmente a gente se lembra de um espectro político que fala sobre isso. Geralmente são pessoas de esquerda. Então, eles levantam, promovem esse debate, e a esquerda, basicamente, se vocês viram, né, a vida chamada do Café com Palavra, o pastor Igor falou, né, que, basicamente, a esquerda se apropriou dessa pauta. E aí, quando a gente vai para a igreja, existe um apanhado de visões com relação à política. Vocês já tiveram Café com Palavras com relação à política, então vocês já devem imaginar que cristão, não é que o cristão precisa ter um posicionamento ou direita ou esquerda. Primeiro que você achar que política se resume a direita e esquerda é muito vago. Né? Então, eu queria logo recomendar o livro Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. É um livro muito bom e que ele vai trazer um apanhado das ideologias modernas, das ideologias políticas modernas e uma análise crítica de como é que o cristão deve analisar todas essas ideologias, que vai para além de direita e esquerda, mas tem o liberalismo, tem o nacionalismo, tem a área progressiva, enfim. E aí os progressistas, eles se apropriaram da pauta do racismo. Mas o que acontece? Quando a gente vai olhar a raiz do que é o racismo, que foi o que a Adri definiu, a gente percebe que é uma hierarquização das raças. Primeiro que raça não é um termo biológico, né? Mas é um termo social, foi um termo que foi cunhado, e há essa hierarquização. Então, quando a gente vai trazer para o aspecto bíblico, o que a gente consegue perceber da Bíblia? Será que a Bíblia fala que que de fato na sociedade existe uma hierarquização? Será que a Bíblia diz que de fato existem pessoas que são superiores e outras que são inferiores? Então, eu acho que essa deveria ser a primeira questão. Então, para a gente observar num aspecto bíblico, a gente tem que analisar o que o racismo diz à luz da Bíblia e o que é que a Bíblia diz, ou seja, fazer uma contraposição. Quando a gente vai olhar a doutrina do Imago Dei, ela é uma doutrina base para a gente poder entender todas essas questões. O que é que diz a doutrina do Imago Dei? A doutrina do Imago Dei diz que todas as pessoas são criadas à imagem e à semelhança de Deus, e é por causa de nós sermos imagem e semelhança de Deus, é que nós temos todos valor e dignidade em nós mesmos, apesar de quem nós sejamos. Então, todo ser humano, independente de seu gênero, de sua etnia, de sua localidade, tem valor.
em Deus, pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus. É por isso que o racismo fere a dignidade da pessoa humana, portanto, fere a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente observa num aspecto teológico, num aspecto bíblico-teológico, o racismo vai de encontro à doutrina bíblica do Imago Dei, vai de encontro a toda a visão bíblica de dignidade do ser humano. E é por isso que todo ser humano todo ser humano cristão, no caso, deve ser contra essa inferiorização das pessoas e a subalternidade que as pessoas vivem. Ainda mais, se a gente for olhar a mensagem bíblica, a gente vê que a mensagem bíblica se trata de um Deus que está em missão. Falar sobre racismo também é falar sobre missões. O que aconteceu? Vamos voltar para Gênesis, né? Deus fez todas as coisas e aí entrou o pecado no mundo. Quando entrou o pecado no mundo, houve a queda do ser humano. Com essa queda, houve um rompimento no relacionamento das pessoas para com Deus. Mas aí houve dois rompimentos. Houve o rompimento no aspecto vertical, mas também houve o rompimento no aspecto horizontal. Houve aí uma quebra de relacionamento entre Adão e Eva. Então, nesse aspecto, visualmente falando, após a queda do ser humano, a gente tem a distância para com Deus, mas também há as injustiças e as coisas que advêm da queda, que vem do pecado. Quando vem Jesus, a mensagem bíblica vai falar sobre isso, tanto no Antigo Testamento, apontando para Cristo, quanto no Novo Testamento, a vinda de Cristo. Cristo vem para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Então, Jesus vem para reconciliar no aspecto vertical, nós com Deus, nós termos novamente comunhão com Deus, mas também no aspecto horizontal, né? Ele veio para destruir todas as barreiras que o pecado trouxe, de modo que haja harmonia criacional. Então, quando a gente fala sobre igreja, a gente está falando de comunidade de fé, onde há diversidade e onde nós podemos, de fato, apesar de quem nós somos, apesar de nossas diferenças, vivermos em unidade. Essa é a mensagem bíblica. Então, a mensagem de missões é isso. Então, justiça social, a questão de se importar com as pessoas que estão sofrendo, a questão de se importar com as pessoas que estão oprimidas na sociedade, é uma mensagem que é bíblica. Não é uma mensagem que as pessoas lá fora inventaram. É uma mensagem que Deus inventou. Está na Bíblia. Então, antes de ser a esquerda ou outros espectros políticos falando, é Deus quem falou primeiramente. Então, é por causa da mensagem do Evangelho que nós devemos lutar contra as injustiças e é por causa da mensagem do Evangelho que nós devemos nos importar com a imagem de Deus que está sofrendo na sociedade. O racismo, as injustiças sociais, desigualdades sociais, todas essas questões são problemas que vêm para tirar a dignidade dessas pessoas. Se uma pessoa sofre o racismo, se eu sofro racismo, é porque alguém está me desrespeitando. Nesse aspecto, está desrespeitando a imagem de Deus. E é por causa disso que o cristão deveria ser o primeiro a lutar contra essas injustiças, porque a palavra de Deus assim nos diz. Muito bom, Jacira, muito bom. E aproveitando um pouco disso que você falou sobre a questão do Imago Dei, a questão de nós sabermos viver em diferença, porém com unidade, eu queria te fazer uma pergunta, ou na verdade para vocês duas. Existe um movimento cristão que é o da teologia negra, né? E algumas pessoas devem conhecer esse movimento. E eu queria saber qual a opinião de vocês nessa perspectiva de teologia negra, que é uma vertente das teologias contemporâneas que estão sendo desenvolvidas hoje, e se existe algum tipo de diferença entre fazer teologia negra e estudar as escrituras a partir de uma antropologia negra. Existe algum tipo de diferença nesse sentido? Eu queria que vocês explicassem para a gente. Tá bom. Então, essa pergunta é a minha. Gente, tem diferença sim.
A teologia negra, como você falou, né, é uma teologia mais recente, né, que foi criada. Deixa eu tentar contextualizar mais ou menos. James Cone, né, basicamente o pai da teologia negra, o teólogo James Cone, basicamente eles vão construir essa teologia porque para o combate ao racismo. É uma teologia para o combate ao racismo. Então, é uma teologia identitária, então a galera vai realmente se basear no fato de ser negro e as opressões que vêm, etc. Mas o que acontece? Antes de falar dela em específico, eu vou falar da antropologia bíblica negra, porque depois eu faço a contraposição. Então, para isso, eu queria indicar esse livro aqui para vocês, do Esaú Macaulay, eu acho que é assim que chama o nome dele. Não tem traduzido para o português ainda, mas a Mundo Cristão está traduzindo, disseram que na metade desse ano eles vão estar divulgando. Então, é um livro muito bom, e ele vai falar justamente sobre isso, a antropologia negra de leitura da Bíblia. O Esaú Macaulay, ele vai falar 3 pontos com relação a como pode ser feita a antropologia negra da leitura da Bíblia. Ele vai chamar de exegese, né, a leitura, a interpretação da Bíblia numa perspectiva negra. Ele vai trazer 3 questões. Ele vai dizer que, antes de falar, eu acho que é interessante contextualizar. Ele é um teólogo afro-americano, então vocês sabem, né, que nos Estados Unidos tem as igrejas negras, né? Então ele vai falar como é que essas igrejas fazem a leitura bíblica, já trazendo essas questões de justiça racial, justiça social, tudo junto. Então ele vai dizer 3 coisas. Primeiro, há uma defesa e um apoio da justiça. E aí ele vai tentar desenvolver isso, no sentido de que, por exemplo, nas igrejas que não, no caso, trazendo para a realidade americana, né? As igrejas que não são negras, eles vão falar sobre justiça, mas não vão falar tanto. É o que a gente vê, por exemplo, no dia a dia nas nossas igrejas, né? Um assunto como esse não é tão tratado. Mas, por exemplo, se existe o racismo e se lá fora, de fato, não sei como eu poderia falar, mas está comendo solto, sabe? Está vigorando. Como é que a igreja não se posiciona frente a isso? Então, ele fala que um dos primeiros pontos é a defesa e um apoio aberto das questões de justiça e o estudo de justiça numa perspectiva do Antigo e do Novo Testamento. Quem fala também muito sobre isso é o Tim Keller. Ele tem um artigo muito bom, é verdade. Quer falar? Esse livro é muito bom e tem um artigo em que ele fala propriamente sobre os tipos de justiça. Ele fala sobre os diversos tipos de justiça que a sociedade aponta e a verdadeira justiça que é a bíblica, que vai incorporar todas essas questões, mas de uma forma correta. Então, ele vai falar, primeiramente, o Esaú, sobre uma defesa e um apoio de forma deliberada da justiça. Mostrar como era a justiça no Antigo Testamento, como era um Deus que, de fato, se preocupava com as pessoas, como haviam as leis. É muito interessante quando a gente vai observar toda a parte de lei do Antigo Testamento, por mais que a gente não goste tanto... assim fica melhor. Por mais que a gente não goste tanto da parte de Levíticos e tudo mais, mas se a gente for fazer uma análise com relação à justiça divina, é uma coisa muito linda, é uma coisa muito interessante. Aquelas leis protetivas faziam com que a sociedade de Israel fosse muito diferente das sociedades ao seu redor. E isso mostrava a glória de Deus. Você vai ver, por exemplo, os profetas Isaías falando que Deus chamou Israel como luz para as nações. E, de fato, aquelas leis faziam com que eles vivessem de uma forma diferenciada, leis que valorizavam as mulheres para aquele contexto, leis que valorizavam o escravo era tido como da própria família, leis que protegiam o escravo, leis protetivas, né? Então, essas leis protetivas vão ser observadas. E quando você vai para o Novo Testamento, continua, porque a Bíblia é uma mensagem só. Então, vai continuar falando sobre a justiça de Deus, a integridade de Deus. Deus não tem injustiça, Deus é a justiça. Então, é importante observar isso quando vamos falar sobre a antropologia bíblica negra.
O segundo ponto que Esaú vai dizer é afirmar o valor dos corpos e das almas negras. Eu achei muito genial quando ele fala de corpos e almas. Eu até fiquei, por que será que ele falou isso? Ele poderia ter falado só corpos, mas quando você vai olhar a historicidade, quando você olha, por exemplo, de missionários nos tempos passados que chegavam em África e diziam que os negros, os africanos, não tinham alma, faz muito sentido ele reforçar corpo e alma. E aí ele fala dizer sobre a dignidade. E isso me lembra quando foi no ano passado que teve os protestos, aquela coisa toda. E aí a BLM estava levantando a placa, né? Vidas negras importam. Aí a galera, não pode levantar uma placa assim, porque, na verdade, todas as vidas importam. É engraçado, né? Porque eles não disseram que só vidas negras importam, eles só estavam dizendo que vidas negras importam também. E, assim, dizer que todas as vidas importam, em contrapartida, vidas negras importam, é uma irracionalidade. Não faz sentido. Porque quando as pessoas falam que vidas negras importam, só estão reforçando em uma sociedade racista e que coloca o negro como subalterno para mostrar para essa sociedade que as vidas negras também importam, tanto quanto as vidas brancas. Então, comparar os dois não é legal. Não façam isso. Então, afirmar o valor dos corpos e das almas negras é justamente para mostrar para a sociedade que existe a imagem de Deus também nas pessoas negras e que essa imagem de Deus deve ser respeitada, deve ser valorizada. O terceiro ponto que Esaú vai trazer é a visão de uma comunidade multiétnica. Aqui, se a gente olhar ao nosso redor, está realmente multiétnico, né? Tem várias pessoas de várias cores e tal, mas várias etnias e tal. Mas, geralmente, como a Adri falou, como é que funciona o racismo no Brasil? Quando a gente fala que o Brasil é um país racista, tem muita gente que fala que não, né? Tem muita gente reproduzindo aí que o Brasil não é um país racista. Mas por que as pessoas dizem isso? Porque, geralmente, as pessoas associam o racismo a uma questão de violência. Então, o racismo é o quê? O que aconteceu com George Floyd. Mas, se houver algum outro tipo de ofensa, não é tão racismo assim. Né? Já há uma suavização do racismo, uma naturalização dessa subalternidade da pessoa negra. Mas, no Brasil, acontece o que se chama de racismo velado. Como é que você percebe esse racismo? Aqui. Por causa do legado da escravidão, que ainda não foi superado, o jornalista Laurentino Gomes fala que, na verdade, o sistema escravagista ainda age, ainda impera na sociedade brasileira, mas as pessoas não admitem. Mas esse racismo velado, a gente consegue perceber quando a gente observa como funcionam as estruturas sociais. As pessoas falam, né, que por causa da miscigenação, o Brasil é um país extremamente misturado, aquela coisa toda. Mas você vai subindo na pirâmide social, mais ela fica branca e menos ela fica miscigenada. Quer dizer, se é miscigenada, deveria estar miscigenada em todo canto, na verdade, mas não. Quanto mais você sobe, mais branca ela fica. Quanto mais você desce, mais preta ela fica. Você vai numa favela, você não vai ver a maioria de pessoas brancas, você não vai ver tudo miscigenado, você vai ver pessoas pretas lá. E isso é um legado da escravidão. Então, por causa da escravidão, que não houveram políticas de reparação, políticas que inserissem de volta os ex-escravizados na sociedade, as pessoas ficaram à margem. Então, quando o Esaú fala sobre uma comunidade multiétnica, a gente está falando sobre isso. Porque, infelizmente, a igreja ela faz parte, infelizmente não, a igreja faz parte da sociedade. Mas o que acontece? Muitas das vezes, a igreja reproduz as coisas que estão na sociedade. Vamos lá. Quanto mais a igreja é pobre, qual é a cor das pessoas? Quanto mais a igreja é rica, qual é a cor das pessoas? Vá numa igreja de classe média alta. Se eu chegar lá, as pessoas vão estranhar. E aí, o que a gente faz? Porque se a gente for para a Bíblia, a comunidade de Jesus, o que Jesus ensinou para nós, de igreja, é uma igreja multiétnica. Apocalipse 7:9. Deus chamou para si povos de todas as línguas, nações
e locais. É isso que está na Bíblia. Mas a gente vai para a igreja do Senhor, não é assim. Algo está errado, meus irmãos. Tem alguma coisa muito errada aí. E Deus não se alegra, porque racismo é crime, racismo é pecado. E enquanto a gente não observar essas questões e mudar, a gente vai estar pecando. Deliberadamente. Então, quando Esaú fala sobre essas questões, ele reafirma muito que a comunidade, o Esaú reafirma muito que a comunidade negra, essa antropologia, ela é extremamente bíblica. E ele reafirma isso várias vezes. E eu achei fenomenal o que ele diz. Ele diz assim, porque se você é negro e você joga a Bíblia fora porque os racistas cristãos do passado pegaram passagens bíblicas para poder reafirmar a escravidão, aquela coisa toda, que eu acho que a Adri vai falar depois sobre isso. E aí, toda essa coisa aconteceu, e aí o que acontece? O pessoal da teologia negra não vão se basear na Bíblia. Na verdade, eles vão fazer toda uma análise dizendo que, na verdade, foram pessoas racistas que pegaram versículos isolados, enfim, que colocaram aquilo tudo. Eles não confiam na suficiência das Escrituras, né? No sola Escritura, não. Eles acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, já começa daí. Então, a teologia negra vai fazer essa teologia humanista. É uma teologia humanista. E esse é o verdadeiro problema. É por isso que, por exemplo, eu não sigo a teologia negra, não tenho simpatia pela teologia negra, embora eles façam algumas reflexões que, é óbvio, a gente tem que ter essa análise crítica, pegar o que é bom e tirar o que é ruim. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Agora, eles vão fugir da Bíblia, ao contrário da antropologia negra, que é baseado nas Escrituras. Ok. Para encerrar esse primeiro bloco, eu queria fazer uma pergunta agora direcionada para você, Adri, que é o seguinte: você falou na sua apresentação que você estuda bastante sobre pentecostalismo, né? E eu queria te perguntar o seguinte: existe alguma relação, para além das diferenças teológicas, né, que a gente já conhece entre igrejas pentecostais, reformadas e neopentecostais, existe alguma relação da rejeição do pentecostalismo, tendo em vista que o movimento todo tomou forma com William Joseph Seymour, um pregador afro-americano, e o racismo estrutural no contexto religioso? Há, de fato, esse tipo de racismo, um racismo estrutural no contexto religioso? Essa pergunta é muito boa. Gostei muito dela. Não sei quem fez, mas é muito boa. Inclusive, na minha monografia, eu tenho um capítulo só sobre o Seymour, né? Então, vamos começar do começo, da inserção das igrejas protestantes no Brasil. Bom, o Brasil era um país dominado pela Igreja Católica. A Igreja Católica era uma denominação que era extremamente conivente com a escravização. E aí começam a chegar as denominações aqui no Brasil, né? Primeiro a anglicana, a episcopal, as batistas, a presbiteriana, a metodista. E todas essas denominações vieram do sul dos Estados Unidos, que era uma localidade com a maioria dos escravos naquele país, e que as pessoas eram acostumadas com a segregação racial. Então, todas essas igrejas, quando elas chegaram aqui, elas se estabeleceram em lugares bem localizados, né, para a elite brasileira na época, e os escravizados foram ficando cada vez mais de escanteio, né? E isso também era algo muito presente nos Estados Unidos, porque era um país de segregação racial, né? Os negros eles não tinham acesso às igrejas, inclusive o que antes do Seymour, né, era considerado o pai do pentecostalismo, que era o Parham. Ele não permitia, o Seymour foi aluno dele, e o Seymour não podia assistir aula dentro da sala, porque ele era negro. E o Parham ele era extremamente racista. Então, é por isso que hoje quase não se ouve falar no nome dele quando se trata de pentecostalismo, por causa de tudo isso. Então, o Parham não permitia que o Seymour assistisse às aulas dentro da sala de aula, ele assistia no corredor. E aí o Seymour, depois que ele foi aprendendo, ele foi chamado para pregar. Ele começou com a Rua Azusa, né, com a igreja ali na Rua Azusa, a missão de fé apostólica. E uma coisa que ele deixava bem claro era que, a partir daquele momento,
O sangue do Cordeiro estava quebrando a linha divisória de raças, de pessoas negras e brancas, porque a Rua Azusa é muito conhecida como no lugar onde adoravam pretos e brancos, né? Não existia essa divisão. Por causa disso, os jornais daquela época noticiaram muito aquele tipo de coisa que estava acontecendo, né? Porque em uma época onde era crime negros e brancos se casarem, por exemplo, onde negros tinham ônibus separados e tinham que sentar no fundo, era muito estranho dentro de uma igreja ter negros e brancos adorando no mesmo lugar. Inclusive, jornais daquela época chamavam aquela situação de uma orgia de cor, para vocês terem noção de como era algo realmente tenso. Então, começou a existir essa divisão, né? As igrejas tradicionais eram igrejas brancas e as igrejas pentecostais eram igrejas negras. E até hoje é a mesma coisa. Se você vai em uma Assembleia de Deus, a maioria das pessoas que você vai encontrar, a maioria dos pastores, eles são negros. Quando você vai em uma igreja congregacional, numa igreja batista até, numa igreja presbiteriana, a maioria dos pastores são brancos. Isso é inegável. E essas igrejas também estão localizadas em lugares muito diferentes. A Assembleia de Deus você encontra em qualquer favela, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar uma Assembleia de Deus e igrejas congregacionais, igrejas mais tradicionais, reformadas de modo geral, elas estão localizadas em bairros mais nobres, em bairros mais bem localizados. Então, acabou gerando essa diferença. Qual é a outra questão? A outra questão é a doutrina, como você falou, né? Que existe essa diferença doutrinária, que já é uma diferença bem clara, né? Todo mundo sabe, mas existe também a questão do formato de culto. A religião negra, né, as doutrinas negras africanas, os cultos, por exemplo, Jacira pode falar isso melhor do que eu, é o lugar de fala dela. Mas, por exemplo, uma igreja africana, os cultos são muito mais dançantes, são muito mais alegres. É uma coisa que não veio para o Brasil de forma forte. A igreja brasileira não é uma igreja brasileira, é uma igreja americana, é uma igreja europeia. A gente não sabe ser brasileiro. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, as igrejas tradicionais acabaram afastando essas pessoas negras porque elas chegavam em um culto e elas não se sentiam bem-vindas, porque elas queriam bater tambor, elas queriam dançar, elas queriam manifestar a cultura dentro da igreja, que é algo bom também, né? Cristo também veio para redimir culturas. O bater tambor em si não é pecaminoso, né? Exatamente. É muito atrelado à Umbanda, ao Candomblé, mas o bater tambor em si não é algo pecaminoso. Exatamente, é uma demonstração da cultura, né? Então, essas pessoas, elas começaram a ser distanciadas das igrejas tradicionais e elas encontraram um lugar para poder demonstrar essa cultura que foi no pentecostalismo. Então, quando você chega em uma igreja pentecostal, eu me sinto assim às vezes, eu me sinto muito mais em casa. Eu me sinto muito mais brasileira em uma igreja que tem música alegre, que tem dança, não dança de púlpito, né, mas que as pessoas, elas são dançantes, elas são alegres adorando a Deus, né? Então, tudo isso... Não que os presbiterianos não sejam. Não, sim, gente, por favor. Não, vale ressaltar. Não é algo pessoal, eu estou falando que existe essa diferenciação e é algo muito claro. Né, essa forma de culto diferente, que também não é algo ruim, porque são formas de adorar a Deus, são formas de demonstrar a cultura também, né? Não é algo ruim. Então, com esse afastamento, as igrejas pentecostais ficaram com isso e as igrejas tradicionais ficaram com outra coisa. E muito do que tem na igreja pentecostal, né, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, tem a ver com a cultura africana. E é aí que a gente chega em uma linha de divisão, né? A igreja brasileira, a igreja europeia, a igreja, vou usar a palavra branca no sentido geral, não na cor branca, mas a igreja branca, ela teve essa tendência de rechaçar e demonizar aspectos da cultura negra. Já começa daí, né? Então, com esse afastamento, acabou criando esse imaginário de que era demônio, de que era errado. E, ok, tudo isso, muitas dessas coisas são utilizadas no terreiro de Candomblé. Na minha universidade, eu conseguia perceber muito isso, né? E conversando com pessoas de igrejas pentecostais, de igrejas de denominações específicas, e conhecendo pessoas do Candomblé na minha universidade, eu conseguia perceber que existia, sim, muita similaridade. Mas não é porque é do demônio, é porque é um aspecto da cultura. São pessoas negras que encontraram em 2 lugares diferentes uma forma de demonstrar a cultura. Então, acaba que o racismo,
ele se reproduz na igreja dessa forma, quando a gente demoniza aspectos da cultura negra que não são para serem demonizadas, porque Deus criou também. São formas diferentes de adorar a Deus, são formas diferentes de demonstrar uma cultura. Então, acaba que o racismo, ele também se manifesta dentro da igreja com esse afastamento, né? Então, acho que uma forma interessante, né, de mudar isso é a igreja brasileira aprendendo a ser brasileira. Tem até um livro, que eu não me lembro qual é o autor, mas, se não me engano, da editora Ultimato, é Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Que é como a gente pode aprender a ser cristão evangélico brasileiro. E na minha pesquisa, né, que eu pesquiso mais especificamente a Assembleia de Deus, eu falo muito sobre como a Assembleia de Deus é uma igreja brasileira. A Assembleia de Deus, ela reproduz até as coisas ruins do Brasil, a Assembleia de Deus reproduz. E eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, porque eu trabalho isso na minha pesquisa e é exatamente esse contraponto que eu faço. Mas a Assembleia de Deus é um exemplo de uma igreja que é genuinamente brasileira, na sua forma de manifestar a cultura, na sua forma de adorar a Deus e na reprodução das estruturas racistas também, né? A gente vê muitas dessas coisas acontecendo. Então, é uma forma assim, de existir esse racismo nessa separação, né, das denominações, na forma de cultuar. Certo. Para encerrar esse primeiro bloco, né? Eu disse que a gente ia encerrar anteriormente, mas eu vou pedir para que vocês tentem ser um pouco sucintas, tá? A gente já citou algumas críticas, a gente meio que já fez uma meia-culpa de alguns aspectos que foram falhos da igreja, né? Mas a gente também tem que reconhecer alguns benefícios que a igreja trouxe para essa questão ao longo da história. A gente pode, por exemplo, utilizar o Martin Luther King, né, que foi um pastor batista e que lutou com a questão da igualdade racial nos Estados Unidos e que a luta dele lá acabou respingando aqui, porque tudo que acontece lá respinga aqui, né? E aí a minha pergunta vai nesse sentido. De que modo nós podemos nos inspirar Vou reformular. Um cristão, ele precisa obrigatoriamente abraçar uma bandeira política para lutar contra o racismo, ou ele pode se inspirar em exemplos como o do Martin Luther King para lutar por uma igualdade racial? Bom, a Jacira começou, né, falando um pouco sobre isso, sobre como a luta contra o racismo e contra qualquer injustiça, ela foi sequestrada por um espectro político, mas a gente consegue ver, ao decorrer da história, né, vários nomes de cristãos verdadeiros que se empenharam pela justiça social sem precisar se denominar de esquerda, comunista e etc., né? Então, eu acho que o primeiro nome que é muito famoso, né, bem antes do Martin Luther King, é o John Wesley, que foi um pregador itinerante, teólogo público, que lutou ativamente pela justiça social. Ativamente. Então, eu acho que ele é um bom espelho para a gente. A gente tem também o William Wilberforce, que veio logo depois do John Wesley, inclusive, antes de vir para cá, o Lucas estava me falando que a última carta que o John Wesley escreveu, antes de morrer, foi para o William Wilberforce, que ele foi um político, que lutou muito pela abolição da escravatura na Inglaterra. Eu anotei alguns nomes aqui. A gente também tem um Charles Finney, que foi um pastor e que também foi abolicionista, né, lutou muito. Temos o King e temos o William Seymour. Então, todos eles foram pessoas cristãs que não precisaram se alinhar a um espectro político para lutar contra o racismo ou contra qualquer tipo de injustiça. Eu não diria que você precisa ser apenas cristão. Não precisa ser de esquerda ou de direita, seja apenas cristão. Não, você precisa, em algum momento, entender onde você está, né? Por exemplo, eu não digo, eu não sou nem de esquerda nem de direita, sou cristã. Não. Eu sou uma pessoa que realmente luta, estuda e pesquisa. A gente estava até conversando esses dias, né? Acho que foi anteontem. Como a gente deveria se chamar? Militante? Não sei. Ativista? Também não sei. Aí o Lucas falou, mobilizadoras. Vocês são pessoas que mobilizam esse debate. Exatamente. Eu não preciso dizer, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não. Eu sou uma cristã que mobiliza esse tipo de discurso. E um outro motivo do porquê a gente não precisa se aliar a debates políticos é que, como a Jacira falou, e ela citou o Tim Keller, no livro dele, nem é esse, é um outro, que está, inclusive, de graça no site da editora Vida Nova, que é Racismo e Justiça Racial, né?
Tem um capítulo que ele fala sobre todos os tipos de justiça, aliado a cada espectro político, né? Em uma desses tipos de definição, ele fala sobre a justiça bíblica, que é a única justiça que abarca tudo que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Tudo que a gente precisa para lutar contra o racismo está na palavra de Deus. E uma outra coisa, pessoas, a gente estava até conversando sobre isso também. Enquanto a gente tem um Deus, a gente crê em um Deus que criou todas as coisas, pessoas lá fora que não creem estão lutando também. Só que para elas não faz muito sentido, né? Elas lutam contra o racismo como um fim em si mesmo. A gente luta com o fim da glória de Deus. A gente luta para ver todo povo, tribo, língua e nação se dobrando aos pés de Cristo. Então, o William Lane Craig fala, né, em um vídeo sobre o debate, a questão da moralidade, né? Se você não crê em Deus, você não sabe qual é o padrão de bondade. Se você não sabe qual é o padrão de bondade, você não sabe aonde você chegar. Quem é que pode dizer que racismo é errado? A gente pode dizer isso, porque a gente sabe que Deus criou todo ser humano dotado de dignidade. Eles não podem dizer isso porque eles nem creem em Deus. É como Jonas Madureira fala em uma pregação, eles sentam no colo de Deus para bater na cara dele. Eles precisam fazer uso de premissas cristãs para bater na cara de Deus, para excluir Deus da situação. Mas, na verdade, essa questão é uma questão nossa, né? Se a gente não luta, eles vão lutar, mas eles vão lutar da forma errada. Então, eu acho que já está mais do que na hora da gente tomar a iniciativa, né? Começar a pegar essa pauta de novo para a gente, porque ela já foi nossa. E toda vez que a igreja se cala, um movimento surge para lutar contra aquilo, porque se ninguém falar, alguém vai falar, né? Então, é importante que a gente fale, é importante que a gente tome a iniciativa, porque senão essa pauta vai ficar com eles e eles vão falar de forma errada. Eles vão levar para eles pessoas decepcionadas com a fé, que a gente está cansado de ver pessoas que dentro da igreja sofreram muito e lá fora encontraram apoio, encontraram abraço, né? Pessoas que sofreram racismo dentro da igreja. Quantas vezes eu vi pastores pedindo para meninas com Black Power cortar o cabelo porque aquilo não era cristão, né? Porque aquilo chamava muita atenção. Então, lá fora, eles encontraram um lugar para demonstrar sua identidade, para ficar com seu cabelo grande, para poder demonstrar sua cultura, quando na igreja a gente quer rechaçar isso, né? Então, já está na hora da gente pegar essa pauta de novo para a gente e falar da forma certa. E, dessa forma, a gente vai abrir diálogos, né, com pessoas. Estava contando para a Jacira que eu tenho uma amiga na faculdade, que ela é lésbica, ela não é cristã, ela não tem nenhum amigo cristão, mas comigo ela sentava e conversava sobre racismo, sobre feminicídio, sobre questão do aborto. Por quê? Porque eu abri um diálogo. Eu não falei, não vou falar com você não porque você é anticristã, porque você é feminista. Não, eu abri um diálogo com ela. Então, a gente precisa abrir diálogos, porque vai ser a partir disso que muitas pessoas vão voltar para os caminhos do Senhor. Amém. Ó, Lumena, se tu estiver assistindo aí, aprende aí, tá? Gente, a gente vai dar um break agora para tomar um café, bater um papo, e daqui a exatamente 20 minutos a gente retoma, tá bom?